Imagine estar em um dia comum, apenas aproveitando o seu tempo livre, passeando tranquilamente em um shopping sofisticado da cidade. Você entra em uma loja, olha alguns produtos, toca em um ou outro item, sem pressa, sem preocupação. Mas, de repente, tudo muda. Seguranças começam a te observar. Os vendedores te ignoram. E antes que você perceba, policiais aparecem e te tratam como uma criminosa. Você não fez nada, mas ainda assim te julgam, te condenam, te algemam. Foi exatamente isso que aconteceu com Isabela. O que aqueles policiais não imaginavam é que estavam prestes a cometer o maior erro de suas vidas, porque Isabela não era uma pessoa qualquer. Quando a verdade veio à tona, o tribunal inteiro ficou em choque. E aqueles que a humilharam, eles jamais esqueceriam o que aconteceu depois. Agora prepare-se para uma história de injustiça, abuso de poder e um final que ninguém esperava. Naquela manhã, Isabela acordou sem imaginar que, em poucas horas, sua dignidade seria colocada à prova. Ela havia decidido tirar o dia para si mesma, passear, olhar vitrines, tomar um café. O shopping escolhido era um dos mais luxuosos da cidade. Ela já havia estado ali outras vezes, mas naquele dia tudo parecia diferente. Ao entrar em uma loja de grife, percebeu os olhares. Sentiu aquela sensação incômoda de estar sendo observada. O segurança a acompanhava com o olhar atento, como se esperasse que ela fizesse algo errado. Mesmo assim, Isabela seguiu seu caminho. Pegou uma bolsa, analisou os detalhes do couro, passou os dedos pela costura fina do produto. Os minutos passaram e ninguém veio atendê-la. Outras pessoas entravam e eram recebidas com sorrisos, mas com ela, nada. Respirando fundo, ela se aproximou de um atendente. Com licença, pode me mostrar esse modelo em outra cor? O vendedor olhou para ela de cima a baixo antes de responder seco. Essas bolsas são caras. Talvez a senhora prefira algo mais acessível. O sangue de Isabela ferveu. Não era a primeira vez que passava por algo assim, mas antes que pudesse responder, percebeu um movimento estranho na porta da loja. 2 policiais entraram, olharam ao redor rapidamente, até que seus olhos pousaram nela. Isabela sentiu um frio no estômago. Senhora, precisamos que nos acompanhe até a delegacia. A loja inteira ficou em silêncio. Ela piscou, confusa. O quê? Mas por quê? Um dos policiais cruzou os braços, impaciente. Recebemos uma denúncia de furto. Alguém relatou que uma mulher com a sua descrição tentou sair da loja sem pagar. A acusação caiu sobre Isabela como um soco no estômago. Isso é um absurdo. Eu sequer saí da loja. Mas os policiais não pareciam dispostos a ouvir. Um deles segurou seu braço com firmeza. Vamos evitar um escândalo, senhora. Se não deve nada, não tem por que resistir. Os clientes começaram a murmurar. Alguns puxaram os celulares e começaram a gravar. O segurança assistia à cena com os braços cruzados, satisfeito. Isabela sentiu a indignação subir como fogo em suas veias. Eu exijo falar com meu advogado. Isso é ilegal. Mas sua voz foi ignorada. O som frio das algemas se fechando ao redor de seus pulsos ecoou na loja. Seu coração disparou. Seu rosto esquentou de vergonha e revolta. Eles estavam realmente fazendo isso. E o pior, eles não faziam ideia de quem ela era. O caminho até a delegacia foi um verdadeiro pesadelo. Dentro da viatura, Isabela tentava manter a calma, mas cada olhar dos policiais a fazia sentir-se ainda mais humilhada. Nenhuma prova, nenhuma explicação, apenas suposições. E algemas apertando seus pulsos, como se já estivesse condenada antes mesmo de ser ouvida. No trajeto, um dos policiais olhou pelo retrovisor e soltou um comentário seco. Já vi esse tipo de coisa antes. Sempre dizem que são inocentes. O outro riu de... Canto concordando. Só falta dizer que é de família rica. Isabela respirou fundo, cerrando os punhos.
Eles nem tentavam esconder o julgamento. Ao chegarem na delegacia, a trataram como qualquer outra suspeita. Bolsa na mesa. Tire tudo dos bolsos, ordenou um policial, sem sequer olhá-la nos olhos. Isabela ergueu o queixo, tentando manter a postura. Eu quero falar com um advogado. O policial revirou os olhos. Vai ter sua chance, senhora, mas por enquanto, vamos seguir o protocolo. Ela foi conduzida para uma sala pequena e fria, onde ficou sentada, sozinha, por longos minutos. O tempo passava devagar. Cada segundo ali parecia um golpe em sua dignidade. E então, um agente entrou com uma prancheta na mão. Certo? Seu nome completo? Isabela inspirou fundo. Isabela Andrade Vasconcelos. O policial anotou, sem dar importância. Mas ao chegar no sobrenome, franziu o senho. Olhou para ela, depois para a ficha novamente. Espere, Vasconcelos? Isabela manteve o olhar firme. Sim, algum problema? O policial engoliu em seco. O nome não era qualquer um, mas ele ainda não tinha certeza do que aquilo significava. Preciso checar uma coisa, murmurou, saindo rapidamente da sala. E foi então que tudo começou a mudar. Na delegacia, o telefone tocou. Um agente atendeu e sua expressão mudou no mesmo instante. A voz do outro lado da linha soava firme. Quero saber por que minha esposa está detida sem nenhuma prova concreta. O delegado gelou ao reconhecer a voz. O juiz Henrique Vasconcelos acabava de descobrir o que fizeram com sua mulher. E agora, nada mais seria como antes. No tribunal, o juiz Henrique Vasconcelos revisava documentos quando seu celular vibrou. Era uma ligação da delegacia. Ele atendeu sem pressa, sem imaginar o choque que estava prestes a receber. Doutor, precisamos falar com o senhor sobre uma detida. O tom hesitante do policial despertou sua atenção. E quem seria? Houve um silêncio estranho antes da resposta. Isabela Andrade Vasconcelos. O coração de Henrique parou por um instante. O quê? Sua voz saiu fria e controlada, mas por dentro a raiva crescia. Explique isso agora. O agente começou a gaguejar, tentando justificar a prisão, mas não conseguiu dizer nada convincente. Henrique cortou a conversa imediatamente. Quero minha esposa liberada agora. E exijo explicações. Estou indo para aí. O delegado que, até então, não dava importância para o caso, agora estava em pânico. Ele não havia prendido qualquer pessoa. Ele havia prendido a esposa de um dos juízes mais respeitados do país. Enquanto isso, na sala de detenção, Isabela ainda aguardava, sem saber que o destino daqueles policiais acabava de mudar. O delegado entrou apressado. Seu rosto já começava a suar. Senhora Vasconcelos, parece que houve um engano. Isabela cruzou os braços. Um engano? É mesmo? Ele forçou um sorriso. Bom, estamos resolvendo essa situação. O juiz está a caminho. A serenidade de Isabela foi a pior coisa que o delegado poderia ver naquele momento. Ela não gritou, não perdeu o controle. Ela apenas esperou. E Henrique não demorou a chegar. A porta da delegacia se abriu com força quando ele entrou. Seus olhos estavam afiados, seu queixo travado. O ambiente inteiro ficou tenso. Policiais que antes estavam relaxados, agora ficavam em silêncio. Alguns desviavam o olhar, outros simplesmente saíam da sala. Quem é o responsável por essa prisão absurda? A voz de Henrique ecoou na delegacia. O delegado engoliu em seco, tentando manter a compostura. Senhor, houve um mal-entendido. Henrique cruzou os braços. Seus olhos queimavam de fúria contida. Mal-entendido? Vocês humilharam minha esposa, a prenderam sem provas e a trataram como criminosa, e agora acham que um mal-entendido resolve tudo? O silêncio na sala foi absoluto. Isabela se levantou devagar, olhando para cada um ali. Aqueles policiais haviam cometido um erro que jamais poderiam desfazer. Mas a maior lição ainda estava por vir. No dia seguinte, todos eles estariam diante do tribunal.
E ali, diante da justiça, o jogo finalmente viraria. Silêncio na delegacia era ensurdecedor. Todos os policiais sabiam que tinham cometido um erro grave, mas agora não havia mais como voltar atrás. O juiz Henrique Vasconcelos estava diante deles, seu olhar frio e calculista. O delegado tentou manter a postura, mas suas mãos suavam. Eu quero os nomes de todos os envolvidos nessa prisão injusta, ordenou Henrique, sem alterar a voz. O delegado pigarreou, hesitante. Senhor, foi apenas um procedimento padrão. Henrique deu um passo à frente, fazendo o homem se calar imediatamente. Um procedimento padrão. Algema-se uma mulher sem provas, expõe-se sua dignidade em público, faz-se piadas no caminho para a delegacia. E você chama isso de procedimento padrão? O delegado desviou o olhar. Agora, ele sabia que seu futuro e o de sua equipe estavam em risco. Isabela, por outro lado, manteve a calma. Seus olhos varreram a sala, encarando cada um dos agentes que haviam zombado dela horas antes. Os policiais que haviam feito os comentários maldosos na viatura começaram a se encolher, como se pudessem desaparecer. Henrique olhou para um deles. Você. Qual foi a justificativa para essa prisão? O policial hesitou, engoliu seco e tentou inventar algo. Senhor, recebemos uma denúncia de que uma mulher com a descrição dela havia tentado furtar na loja. Apenas seguimos protocolo. Henrique franziu a testa. Protocolo? Vocês verificaram as câmeras da loja antes de prendê-la? O silêncio que veio em seguida foi a resposta. O delegado tentou intervir. Nós íamos fazer isso depois. Henrique riu, mas sem humor. Depois que ela já estava humilhada, com a imagem destruída e jogada em uma cela sem direito à defesa, o delegado não tinha mais respostas. Henrique se virou para sua esposa. Isabela, eu te pergunto agora, diante de todos, você quer levar isso adiante? Os policiais prenderam a respiração. Isabela ergueu o rosto, seus olhos brilhavam não de lágrimas, mas de força. Quero que todos respondam por seus atos, e quero que isso aconteça diante do tribunal. O veredito estava dado. Aqueles que a humilharam, que a condenaram sem provas, agora teriam que enfrentar a justiça. E não havia nada que pudessem fazer para escapar. O tribunal estava lotado. Os agentes que prenderam Isabela estavam sentados na fileira dos réus, todos com expressões tensas. Nenhum deles parecia tão confiante quanto no dia anterior, quando haviam tratado Isabela como uma criminosa qualquer. Agora, diante do juiz Henrique Vasconcelos, o peso da justiça caía sobre eles. Henrique folheava os documentos do caso com uma calma calculada. O silêncio era absoluto. Cada segundo que passava aumentava a pressão sobre os réus. Ele ergueu o olhar. Vamos começar. Sua voz firme ecoou pelo tribunal. Estamos aqui para analisar um caso de abuso de autoridade, negligência processual e detenção indevida. Os réus são os agentes que, sem provas concretas, decidiram prender uma cidadã inocente, a expuseram publicamente e ignoraram o devido processo legal. Os policiais se remexeram nos assentos. O delegado pigarreou, tentando manter a postura. Meritíssimo, nós seguimos o protocolo. Recebemos uma denúncia e tomamos as medidas cabíveis. Henrique cruzou os dedos sobre a mesa e inclinou levemente a cabeça. O senhor tem certeza disso? O delegado hesitou. Henrique virou-se para um oficial de justiça. Por favor, exiba as imagens das câmeras de segurança da loja. No telão, a gravação começou a rodar. O vídeo mostrava Isabela entrando na loja tranquilamente, analisando os produtos, sem jamais esconder qualquer item ou demonstrar comportamento suspeito. O tempo passava e nenhum furto acontecia. Mas então, o vídeo revelou algo ainda pior. Uma funcionária da loja se aproximou do segurança e cochichou algo. O segurança olhou diretamente para Isabela, fez uma cara de desgosto e então pegou o telefone.
Era a prova de que a denúncia havia sido feita sem qualquer fundamento. O burburinho tomou conta da sala. Henrique bateu o martelo na mesa. Ordem no tribunal! O silêncio voltou imediatamente. Ele olhou diretamente para o delegado. Então, me explique, que protocolo é esse que permite prender uma mulher sem qualquer prova? O delegado engoliu em seco. Nós estávamos apenas agindo conforme a denúncia. Conforme a denúncia? Henrique repetiu, sua voz carregada de ironia. Então me responda, em que momento vocês verificaram as imagens antes? De algemá-la e arrastá-la para uma viatura? O delegado não conseguiu responder. O suor escorria pela sua testa. Henrique virou-se para um dos policiais que haviam conduzido Isabela. E você? No caminho até a delegacia, foi você quem disse que já viu esse tipo de coisa antes, não foi? O policial abaixou a cabeça. Henrique apertou os lábios, controlando sua raiva. Diga-me, agente, que tipo de coisa exatamente você quis dizer? O policial abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Ele sabia que qualquer resposta só pioraria sua situação. Henrique voltou a falar, sua voz mais firme do que nunca. O papel da polícia é proteger e servir. Não humilhar, não julgar, não abusar do poder. O que aconteceu aqui não foi apenas um erro, foi um crime. O tribunal inteiro prendeu a respiração. Henrique respirou fundo antes de continuar. E como todo crime, haverá consequências. Os policiais, que antes se sentiam intocáveis, agora estavam pálidos. O silêncio no tribunal foi quebrado pelo martelo do juiz. A sentença estava prestes a ser dada. O tribunal estava mergulhado em silêncio. O peso da justiça se fazia sentir em cada olhar, cada respiração presa. Os policiais sentados no banco dos réus já não tinham a mesma postura arrogante do dia anterior. Agora encaravam a mesa do juiz, onde Henrique Vasconcelos se preparava para proferir sua decisão. Ele observou os acusados por um momento, analisando suas expressões nervosas. Então, respirou fundo e começou. A justiça não pode se basear em suposições. Nenhuma pessoa pode ser considerada culpada sem que haja provas concretas. E, no entanto, foi exatamente o que vocês fizeram. Os policiais evitaram seu olhar. Uma mulher foi abordada em público, exposta, algemada e levada à delegacia, sem que qualquer prova fosse apresentada contra ela. Nenhuma verificação foi feita antes da prisão. Nenhuma chance foi dada para que ela se defendesse antes de ser humilhada. Henrique virou-se para o oficial de justiça e apontou para a tela onde as imagens das câmeras do shopping estavam sendo exibidas. Aqui estão os fatos. Vemos uma mulher olhando produtos, andando calmamente pela loja. Em nenhum momento ela esconde um item. Em nenhum momento tenta sair sem pagar. Ele fez uma pausa, permitindo que a verdade se fixasse na mente de todos. Agora vejam o momento exato em que o segurança faz a ligação para a polícia. A gravação mostrava o homem pegando o telefone e trocando olhares com um dos vendedores antes de discar. Não houve furto. Não houve atitude suspeita. Apenas um julgamento precipitado. Henrique fechou a pasta com os documentos à sua frente e encarou o delegado. Diga-me, foi isso que chamaram de seguir o protocolo? O delegado não respondeu. Henrique continuou. O dever da polícia é proteger os cidadãos, garantir a ordem, agir com responsabilidade. Não é abusar do poder, não é condenar pessoas sem provas, não é constranger cidadãos inocentes. Os réus se remexeram em seus assentos, sabendo que a sentença estava próxima. Henrique olhou para Isabela. Gostaria de dar sua declaração final? Ela se levantou, mantendo a dignidade que a acompanhou desde o início. Quantas pessoas passam por isso todos os dias? Quantas são humilhadas, presas injustamente e nunca têm a chance de se defender? Hoje estou aqui porque tive a oportunidade de exigir justiça. Mas e aqueles? Aqui não tem!
O silêncio no tribunal foi esmagador. Isabela voltou a encarar os policiais. Vocês decidiram que eu era culpada sem sequer me ouvirem. E se eu não tivesse ninguém para me proteger? E se eu não fosse esposa de um juiz? Será que estariam arrependidos agora? Nenhum dos policiais ousou responder. Henrique retomou a palavra. Após a análise das provas e depoimentos, declaro que os policiais aqui presentes serão afastados imediatamente de seus cargos e responderão judicialmente por abuso de autoridade. Os homens ficaram pálidos. O delegado será submetido a uma investigação interna, uma vez que falhou em garantir que os procedimentos fossem seguidos corretamente. O martelo bateu na mesa. O tribunal está encerrado. Os policiais foram escoltados para fora. Suas carreiras haviam acabado. Eles jamais esqueceriam o dia em que condenaram a mulher errada. Isabela soltou o ar lentamente. Finalmente, justiça havia sido feita. Os policiais saíram do tribunal com os rostos pálidos, os olhos fixos no chão. A sensação de poder que sentiam ao prender Isabela injustamente havia desaparecido completamente. Agora, eles estavam do outro lado da lei. Enquanto eram escoltados para fora, um deles, o mesmo que havia feito piadas na viatura, murmurou baixinho. Eu só estava seguindo ordens. Henrique ouviu e parou por um momento. Ele virou-se devagar, mantendo o olhar afiado sobre o policial. Ordens injustas não devem ser seguidas. A diferença entre um profissional íntegro e um covarde está exatamente aí. O policial abaixou a cabeça, incapaz de responder. O delegado, que até então se mantinha calado, respirou fundo e tentou argumentar. Meritíssimo. Eu admito que houve um erro, mas será mesmo necessário tudo isso? Não podemos resolver isso internamente? Henrique deu um meio sorriso. Resolver internamente? Como foi resolvido quando vocês prenderam minha esposa sem provas? Como foi resolvido quando ignoraram seu direito de se defender? O delegado ficou em silêncio. Ele sabia que não havia resposta que pudesse amenizar a situação. Isabela manteve-se de pé ao lado do marido, observando tudo. Ela sabia que nada apagaria a humilhação que passou. Mas ver aqueles que a julgaram sem provas agora prestando contas, a justiça era um alívio. O oficial de justiça voltou com os documentos finais e entregou a Henrique. Ele assinou as ordens de afastamento e investigações internas. A partir de hoje, vocês estão suspensos de suas funções. As investigações determinarão o futuro de suas carreiras. Os policiais engoliram seco. Alguns ainda tentavam encontrar uma saída, mas já era tarde. Henrique levantou-se e virou-se para Isabela. Vamos para casa. Ela sorriu, sentindo que, pela primeira vez desde aquele dia, no shopping, sua dignidade estava restaurada. Enquanto o casal saía do tribunal, os policiais ficaram ali, sentindo o peso da própria arrogância e os erros que cometeram. A lição estava dada. Eles nunca mais esqueceriam o dia em que prenderam a mulher errada. Isabela respirou fundo ao sair do tribunal. O vento frio da rua bateu em seu rosto, trazendo uma sensação de alívio. Durante horas, ela havia sido tratada como criminosa, humilhada, algemada, mas agora, justiça havia sido feita. Ela olhou para Henrique, que ainda mantinha sua postura firme e imponente. Ele não usou sua posição para pedir privilégios. Não gritou, não ameaçou. Ele apenas exigiu o que era certo. Obrigada, disse ela, segurando a mão do marido. Henrique a olhou com carinho. Eu apenas fiz o que qualquer um deveria fazer. Você nunca deveria ter passado por isso. Eles seguiram para casa. Mas o que aconteceu naquele tribunal não seria esquecido. Os policiais que abusaram do poder haviam sido punidos, e uma lição havia sido deixada para todos que assistiram. Ninguém está acima da justiça. Mas a grande pergunta era, quantas outras Isabelas ainda passariam por algo assim? Quantas pessoas seriam julgadas antes mesmo de serem ouvidas? E você?
O que faria no lugar dela? Se acredita que mais histórias como essa devem ser contadas, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos.